O abraço de Michele com Tarcísio de Freitas mexe sim nesse tabuleiro, nesse momento, pelo menos em relação às discussões, joga de novo o tema candidatura presidencial de Tarcísio para holofotes, né, que já começava a adormecer, o assunto já estava assim meio que consolidado, vai ser candidato à reeleição em São Paulo e ponto final, só que Michele agora vai começar também a fazer o giro pelo país. Ela volta a viajar, segundo minhas fontes, no PL, ela volta a viajar pelo país a partir de fevereiro, exceto que haja algum problema, alguma variável muito específica em relação a Jair Bolsonaro na prisão. Mas a ideia dela, que está afastada mais desse dia a dia de trabalho no PL, desde que Flávio anunciou que era o pré-candidato com a indicação do pai, e também nesse momento em que Bolsonaro foi preso e passou por uma sequência de problemas de saúde, aí a Michele se afastou um pouco, mas a ideia dela, segundo me contaram interlocutores, é de que ela volte a viajar pelo país a partir de fevereiro, faça novamente um giro pelo Nordeste. Vale lembrar, das vezes que a Michele veio fazendo o giro, no ano passado ela teve uma expansão muito grande, inclusive nas negociações de palanques estaduais, conseguiu fazer uma composição lá na Paraíba, deu aquele nó que gerou todo esse estresse, esse embate direto com Flávio Bolsonaro, quando ela deu aquele nó lá no Ceará, porque havia uma articulação do PL para fazer uma negociação de chapa com Ciro Gomes, ela entrou em campo e derrubou aquilo ali, derrubou. Então, assim, ela demonstra força nessas articulações dos palanques estaduais. Aqui em Brasília, por exemplo, outro dia eu trago esse assunto para vocês, mas aqui em Brasília está ocorrendo uma situação curiosa, porque Michele é candidata, a princípio, ao Senado Federal, dispara nas pesquisas para isso. Só que está ocorrendo uma mudança nesse quadro político eleitoral, na corrida ao governo do Estado, e pode até ser que isso mexa também nessa distribuição da chapa. E, mais uma vez, quem vem e toma frente nas discussões sobre a composição? Michele Bolsonaro. Hoje, ela tem uma composição de chapa negociada, estruturada, para ser candidata ao governo, a Celina Leão, que é a vice do governador atual, o governador atual, Ibanez, ser candidato ao Senado e a Michele também. Porém, o Ibanez tem perdido apoio desse grupo bolsonarista, eles não fazem uma leitura de que ele é tão bolsonarista assim. Aí uma candidata que sim, é muito próxima, uma deputada federal que é muito próxima de Michele, já se colocou nesse cenário, que é a deputada federal Bia Kicis. E aí Bia Kicis aparece também para disputar o Senado e pode inclusive ocorrer uma chapa só feminina, mesmo que fique informal. Aí ficaria Celina, Michele e a Bia Kicis. Por quê? Na eleição passada, por exemplo, houve um acordo partidário que colocou na chapa a Flávia para ser candidata ao Senado, mas a Michele correu por fora e apoiou a Damares. E foi a Damares que foi eleita no final das contas. Então, esse nó também pode ser dado por aqui, porque ela tem demonstrado força, e isso é o que tem surpreendido dentro do PL. Como que ela colocou, além da oratória, nos discursos que faz país afora, como que a Michele Bolsonaro também está fazendo essas articulações políticas. Agora, tem uma coisa que sempre dizem muito também, né? A Michele, por exemplo, numa campanha mais ampla, ela, se fosse uma chapa presidencial, por exemplo, ela se sustentaria no sentido de ela hoje é muito blindada, não tem como usar outro termo, ela é muito blindada, ela é protegida dentro do PL em relação à exposição pública nessas discussões políticas. E foi assim ao longo do último ano, por exemplo. Mas o que a gente tem percebido nesses dias, principalmente depois dessa prisão do Bolsonaro, ela fala pouco, mas quando ela vem de forma muito incisiva. E, de toda forma, quando você entra para uma campanha, numa exposição nacional, você não tem mais como ter uma blindagem na comunicação, por exemplo, nessa questão das abordagens em cada ato público. Cenário eleitoral nas pesquisa, gente, é o momento, é fotografia daquele momento. Para que serve a fotografia naquele momento? Para que as forças políticas se organizem em torno, e aí eles vão para outras pesquisas internas, que essas terminam sendo muito mais importantes dentro dos partidos e para os candidatos do que as pesquisas que são divulgadas em relação aos números, que são as pesquisas quant. No caso das pesquisas que realmente importam, quando eles têm essas pesquisas quant, eles vão fazer a quali. Na quali é que eles querem saber o que é que pesa contra a imagem de cada um deles, eles verificam isso internamente, contratam grandes institutos para fazer pesquisas internas, para consumo interno, para verificar qual é a fragilidade de cada nome, com quem que eles precisam se aproximar, onde que está um ambiente de maior rejeição, qual o tema que eles têm que falar, qual o tema que eles têm que evitar. Isso tudo é pesquisado lá dentro.
A Quant, né, que são essas que vêm, e aí as pessoas vêm e fazem questionamentos, mas tem pesquisa que dá tão diferente, não sei o quê, é o retrato do momento, e é que ajuda partidos e políticos a começarem a articular como que serão essas composições.